É bullying. Certamente, você já deve ter ouvido falar de bullying algumas vezes. Mas o que essa palavra significa? Bullying vem do inglês e bullying é o mesmo que valentão. Se refere aos atos de violência física ou psicológica praticadas por alguém ou por um grupo com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. O que demonstra uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Hoje, o bullying é um grande problema para pais, professores e diretores de todos os tipos de ensino. Pesquisas indicam que a maioria dos alunos já foi vítima de agressões na escola e muitos perdem o interesse pela sala de aula porque não querem mais ser alvo de piadas dos colegas ou temem ser perseguidos. E como evitar esse tipo de comportamento? Algumas mudanças podem contribuir para mudar esse cenário. Instruir e conscientizar a equipe pedagógica e a família. Pais, professores, diretores e coordenadores devem saber o que é bullying, como evitar e ajudar. Incluir no projeto pedagógico ações preventivas. Ensinar na sala de aula a evitar o bullying e as suas consequências. Identificar vítimas e agressores para que recebam acompanhamento psicológico. Integrar a família às ações da escola. Os motivos por que a gente tem bullying sempre existiu, né? O nome que foi dado a partir da década de 80 porque o fenômeno foi estudado. Mas sempre existiu? Sempre. E tinha sempre consequências graves como tem hoje? Eu acho que sempre teve, mas a gente não sabia. Mas eu acho que hoje a gente vive uma sociedade em que a questão do prazer imediato está fazendo uma turma de crianças e de adolescentes que estão sem consequências do que vão fazer para se dar bem ou para ser popular, né? E a gente entra na questão até do álcool. Hoje é muito difícil um adolescente não beber, porque ele é discriminado dentro do ambiente escolar, dentro de um grupo, porque é pop e é in beber. Né? Então você está falando de limites mesmo, falta de limites. Eu acho que falta limites, eu acho que falta também valores numa sociedade em que as pessoas vinculam sucesso a dinheiro. Há muito pouco tempo atrás, a garotada toda acha que tem que fazer $1 milhão até 30 anos. Hoje já dizem que até 26. Ninguém faz $1 milhão fruto de trabalho digno, ético, até 25 anos. Então, há uma sociedade que está pregando uma coisa que não é verdade. De que formas e em que situações o bullying se manifesta com maior frequência? Olha, eu diria hoje o grande bullying que está aterrorizando muito é o cyberbullying. Por quê? Porque pela internet as violências são muito maiores, as humilhações. Porque ali o anonimato é preservado. Exatamente. E no anonimato a gente vê que os agressores são muito covardes. Então, eles agem muito mais no anonimato. Eles não agem na frente. Agora, a gente começa a achar que a coisa vai mudar, porque em função disso, em função até dos últimos estudos sobre pedofilia, sobre os casos, as mudanças de legislação que vem por aí, já tem uma internet chamada SaferNet, até que eu botei esse site no livro. Está aqui no livro? Está no livro. Deixa eu mostrar de novo o livro. Nos sites úteis, que fala justamente de uma polícia especializada que começa hoje a identificar de onde vem a agressão, do computador de onde sai o agressor. Quer dizer, é bom passar o aviso, não há escapatória. Com certeza. Daqui para frente, não. São identificáveis todas essas mensagens. Agora, quais as consequências a longo prazo das vítimas de bullying? A longo prazo, eu diria o seguinte: primeiro é imediato, as crianças ou adolescentes começam a manifestar sintomas psicossomáticos do tipo diarreia, vômito, náuseas, insônia. Não querer ir mais para a escola. Exatamente. E isso sempre se exacerba quando ele está indo para a escola ou na véspera, por exemplo, domingo à noite. Isso se torna muito mais exacerbado. Ou essa criança começa a ficar direto na enfermaria do colégio, começa a estar sempre entre adultos para se proteger. Agora, isso a curto prazo. A coisa evoluindo vai levar a depressão, a pânico, né? Fobia social, fobia escolar. E em casos mais graves e que infelizmente ocorrem, já ocorreram no Brasil, a homicídio e suicídio. É verdade.
Agora, você disse assim, a criança começa a ter esses sintomas na véspera. Isso quer dizer também que essas crianças dificilmente falam sobre essas agressões que estão sofrendo na escola com os pais? Com certeza. A vítima do bullying, ele sofre calado, por 2 motivos. Primeiro que o agressor sempre ameaça. Se você falar, a coisa vai piorar. Se você falar, eu vou perseguir seu pai e sua mãe. Quer dizer, existe um terrorismo mesmo em relação à questão psicológica. E, em segundo plano, muitas crianças não falam com medo que os pais achem que eles são impopulares e que eles são rejeitados na escola. E aí eles seriam rejeitados em casa também? Duplamente, exatamente. Que é o pavor dos pavores, a talvez rejeição seja coisa... de todos os lados. Exatamente. Quer dizer, então uma criança que sofre o bullying na escola, ela potencialmente já está sofrendo a rejeição doméstica. Quer dizer, na cabeça dela, sim. Ela vai ser rejeitada em casa Com também, certeza. Porque não é popular, não é querida Não é o na padrão, escola. né? Quem pratica o bullying tem formas de ocultar o comportamento potencialmente agressivo ou agressivo de fato? Eles são dissimulados no geral, não? Muitos mais graves são. Porque você tem aquela criança ou adolescente que pratica o bullying e ele não necessariamente é um perverso. Ele faz aquilo para se sentir popular, para agradar, ele não tem muita noção. Para se enturmar. Esse é o que a gente recupera muito fácil. Recupera muito fácil quer dizer o quê? Que a gente identifique e bota logo, olha, você está fazendo isso por uma coisa boba. Você pode aparecer, você pode ser popular de outra maneira, muito mais bacana, tocando música, quando fazendo você teatro. diz a gente faz isso, você está dizendo, você está falando em nome dos professores, por exemplo. Professores, pais, quer dizer, todo mundo que se reúne na hora para identificar quem são os agressores, quem são as vítimas e como a gente pode intervir né, nesse jogo que é sempre muito ruim para a vítima. Bom, então você disse que esses são os fáceis de recuperar. Os outros, que seriam os dissimulados que você está dizendo? Exatamente. São os inidentificáveis, é isso? Ou são de alguma maneira? São os mais manipuladores, eu diria que são os cabeças, são aqueles que manipulam um exércitozinho de outros que fazem para se sentir popular e não sujam a mão. São os verdadeiros perversos. Não sou eu. Quer dizer, qualquer coisa não sou eu. Exatamente. Ele nunca está ali, ele manda o outro fazer. Ele é capaz até de depois ir para o diretor e falar, nossa, fulano fez isso, que absurdo. Quer dizer, é o adolescente dissimulado, é a criança dissimulada, maquiavélica. Essa é mais difícil. Qual das duas partes, o agressor ou a vítima, é que costuma buscar acompanhamento mais frequente de médicos e psicólogos? O agressor, em geral, nunca. E nem os pais costumam levar o agressor. Porque acham que está tudo bem. Porque acham que seu filho foi mal interpretado, ele é popular. Quer dizer, essa estética da esperteza. Como vamos mexer num filho que é tão bacana, tão querido, tão popular? Tão forte. Tão forte, tão bonito, né? A vítima, ela não busca. Na realidade, geralmente é um professor que identifica, geralmente é o cantineiro. O cantineiro é uma pessoa, aquele rapaz que está lá na cantina, no recreio, ele saca tudo. E as vítimas de bullying, eles tendem a ficar perto de adultos para se sentir seguros. Entendeu? Então, alguém dá um toque naquela mãe. Ou o amiguinho chega em casa, olha, estão fazendo bullying no fulano, estão sendo agressivos, estão fazendo isso. E uma mãe se comunica com a outra até a mãe descobrir, né? Então, quando as crianças chegam a gente chega a saber que elas estão sofrendo, aquilo já vem há muito tempo. A gente já tem consequências. E no caso do cyberbullying? Porque aí é uma situação íntima. Muito. Como é que se detecta? Porque eu imagino que tem um espaço ali do privado, da privacidade, que os pais devem ter muito medo de invadir, não sabem o que está acontecendo com os filhos. Como é que se realiza essa... Você tem que observar o comportamento do teu filho, né? Quando ele está sofrendo um cyberbullying, primeiro, ele fica muito tempo na frente do computador e sempre sai de lá muito mal ou muito explosivo, né? Porque o cyberbullying, ele chega aos requintes de fazer assim, pega a cabecinha da menina, bota no corpo de uma prostituta e montam filmes pornográficos. São coisas assim absurdas. Requintadas. E a garotada tem uma tecnologia hoje a favor que é muito fácil. E aquilo é solto no YouTube, por exemplo. Quer dizer, em frações de segundo, aquilo se reproduz. É um escárnio público, né? Sem tamanho, sem consequência. E essa criança, ela geralmente tem uma reação muito indefesa.
Em geral, as crianças começam a ficar, os adolescentes, muito irritados dentro de casa. Sai de perto do computador, mãe, não me enche o saco, não faz isso. E elas não são assim. Então, isso é um sinal. A criança passa muito tempo no computador e sai de lá sempre irritada, agressiva, é um sinal. Agora, o que fazer, por exemplo, quando você percebe que a escola está sendo negligente com a situação? Que atitude tomar? Olha, isso é um absurdo, mas ocorre. Primeira coisa, ir no conselho tutelar. Sempre vai haver orientação, o próprio conselho tem os promotores da educação, vão até a escola, tomam as providências. Se isso não for possível, não for eficaz, os pais têm que buscar um advogado, e um advogado que entenda o que é bullying. Que isso é a grande dificuldade, como você falou, porque muitas vezes os advogados, eu já recebi telefonema de advogado, mas você não acha que é melhor tirar o garoto lá, porque ele é meio tímido? Quer dizer, se um advogado está falando isso, não é um advogado para defender uma criança, né? Está faltando a gente detectar desde muito cedo quais são os talentos de uma pessoa e investir nisso, né? Porque a excelência de um talento se faz com o tempo, com a persistência. A gente tem que criar uma estética do que é produtivo, do que é ético, né? E existe talento para isso. A gente não sabe administrar. E a hora de fazer isso é justamente na escola. É ali que a gente faz, é ali que a gente identifica que um menino, ele é calado, mas ele tem talento para música. E a gente tem que estimular isso, porque ali, se ele faz uma coisa em cima de um talento, a probabilidade dele se sentir bem e forte para enfrentar todas as adversidades é muito mais concreta. Uma ação silenciosa que provoca depressão e constrangimento à vítima. O bullying não é relacionado como crime na legislação brasileira, mas pode sim ter penalidade. O adolescente de Campo Grande que foi flagrado extorquindo dinheiro de um colega da escola vai passar agora por medidas socioeducativas. Na Promotoria da Infância e Juventude, o adolescente de 13 anos, acusado de extorquir dinheiro de um colega da escola, se diz arrependido. Você sabia que era errado? Sabia. O que você fazia com o dinheiro? Arrumar minha bicicleta. No inquérito policial, a vítima diz que pagava para não ser agredida. A sequência de ameaças começou há 1 ano. Para não apanhar na escola, o menino era obrigado a fazer tarefas para o agressor. Com o tempo, passou a comprar lanches no intervalo das aulas e, mais recentemente, começou a dar dinheiro. O estudante, segundo a polícia, já teria pago nesse período cerca de R$1.000. Cansado e com medo, o menino contou para os pais que procuraram a polícia. Com orientação dos investigadores, as ameaças foram gravadas. Você falou pra um cara aí que eu tava indo pedir R$2 pro setor de direito, então eu tinha arrebentado. Quanto dá pra você me arrumar? 45. Então beleza, então, falou. Depois de ouvir as gravações telefônicas, a polícia se convenceu de que era bullying. Para juntar provas contra o agressor, a vítima marcou um encontro neste terminal de ônibus. Seria mais um pagamento pela falsa segurança na escola. Os agentes da polícia apreenderam o adolescente que fazia as ameaças logo depois que ele recebeu o dinheiro da vítima. Ele não acreditava que realmente iria ser reprimido. O acusado de extorsão tem 13 anos e não pode responder por crime, mas vai passar por medidas socioeducativas. O promotor da Infância e Juventude decidiu que o menino, durante 3 meses, vai ajudar em pequenas tarefas na escola. Entre elas, terá que lavar a louça da merenda escolar. O estudante também vai receber aula extra sobre bullying. No fim desse período, deve escrever uma redação sobre o assunto. Se ele voltar a praticar atos infracionais, ele mostra que ele é um infrator. Se ele nunca mais praticar nada assim, ele foi um indisciplinado. Segundo esta psicóloga, na maioria das vezes, a prática do bullying pode ser percebida em casa. Por isso, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Os pais são exemplos, né? Então, o que a criança vive no mundinho familiar dele, ele tende a reproduzir. Você chamou o Ricardo de gordo e puxou a cueca dele. Brincadeira, professora. Não, Cláudio, é bullying, é injustificável. Você aproveitou-se da posição de fragilidade dele para humilhá-lo e fazê-lo sentir-se uma pessoa desprezível que não tem direito a seu lugar na sociedade. Ele pode conviver com esse trauma pro resto da vida. Nossa, desculpa aí. Aceito, mas a diretora vai conversar com seu pai.
bem, diretora, eu sei que o Cláudio fez uma brincadeira de péssimo gosto, mas é só uma criança. O que a professora fez com ele é injustificável. Ela aproveitou-se da posição de fragilidade dele para humilhá-lo e fazê-lo sentir-se uma pessoa desprezível que não tem direito a seu lugar na sociedade. Ele pode conviver com esse trauma pro resto da vida. Peço desculpas em nome da escola. Aceito, mas a senhora vai conversar com a professora.